Olá, pessoas abençoadas. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí no seu coração. Mais uma vez, nós vamos fazer um vídeo falando o que eu aprendi com esse filme. E o filme que eu quero falar hoje chama-se Até o Último Homem. É um nome diferente, né? Do que se trata esse filme? Se você assistiu, você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu esse filme, você tem que assistir. Até o Último Homem é um filme que fala um pouco de guerra. É um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial e conta a história de um moço chamado Desmond Doss. O que aconteceu com esse jovem? Ele foi recrutado para estar indo para a guerra, né? Servir o seu país. Ele era um cidadão americano. E logo, jovenzinho, ele foi recrutado para a guerra, foi enviado para a guerra. E quando lá chegou, ele falou: eu estou aqui na guerra, mas eu não vou usar nenhuma arma. Eu não quero arma, eu não vou dar um tiro, eu não vou matar ninguém. Na guerra, como nós sabemos, as pessoas atiram umas nas outras, elas ferem umas às outras, porque guerra, infelizmente, é assim. Mas esse moço, ele queria servir, sim, o seu país. Ele queria, ir, sim, servir, ele era patriota, ele queria estar na guerra para defender a sua nação. Porém, ele não queria ferir o seu inimigo, porque ele entendia que o seu inimigo não eram aquelas pessoas, não é? Ele entendia que as pessoas não eram seus inimigos, mas ele queria ali defender a sua nação. E ele foi com esse propósito. Bem, ele passa muita luta, porque ele é taxado como covarde, ele é agredido pelos seus amigos, ele é julgado como se fosse um desertor, um inimigo da nação. Mas ele não desiste do seu propósito. Ele tem uma crença, ele tem uma fé e ele fala: não, o que eu creio é que eu posso servir o meu país sem ferir ninguém. E aí ele consegue então ir para a guerra e servir como um socorrista, como um paramédico, vamos dizer assim. Ele faz um treinamento e tudo mais e serve como um socorrista. O filme é muito maravilhoso. Ele mostra muitas as lutas, as vitórias de Desmond e como ele conseguiu cumprir o propósito que ele tinha. Ultimamente, Deus tem falado muito comigo sobre propósitos. E a gente tem que pensar nisso. Qual é o nosso propósito? Será que a gente está querendo desistir do nosso propósito? Esse moço, o Desmond Doss, ele tinha um propósito e ele pensou: eu não vou desistir. E vendo esse filme e entendendo a história dele, lendo a biografia dele, claro que me vem um versículo, me vem um texto da palavra e eu quero ler agora para você. O texto que eu quero ler está no livro de 1 João, na carta de 1 João, no capítulo 5, versículo 2, fala assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então foi com esse propósito que Desmond foi para a guerra. Ele pensou assim: eu não vou lá para ferir as pessoas, porque ele guardava os mandamentos de Deus. E lá nos mandamentos, né, nos 10 mandamentos, está escrito: não matarás. Então ele falou assim: eu não vou matar ninguém, porque eu não quero descumprir este mandamento. Então ele não tomou aquilo como um fardo para a vida dele, como diz a palavra. Não foi penoso para ele, porque ele tinha convicção da sua fé. E ele falou: eu vou vencer, sim. Eu vou voltar vitorioso dessa guerra, mas não fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Ele foi com um propósito de servir o seu país, de servir os seus companheiros, de mostrar o amor de Deus e de provar que com fé em Deus nós saímos mais do que vencedores. Quando nós temos um propósito, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós podemos ser vencedores, mais do que vencedores, diz a palavra. E ele foi com esse propósito. De fato, ele não deu um tiro sequer, ele nem tocou em uma arma, e ele salvou 75 amigos de guerra. 75 pessoas, soldados que estavam ali feridos, foram salvos
através da vida de Desmond. Foram salvos de todas as formas, vamos dizer assim, né? Tiveram suas vidas salvas e puderam depois, futuramente, também entregar a sua vida para Jesus, porque viram um milagre de Deus através da vida do seu amigo Desmond. Então, esse filme ele traz uma lição maravilhosa. Ele nos ensina isso, que quando nós temos um propósito, quando nós temos convicção de alguma coisa, nós não devemos retroceder. Nós devemos falar assim, nós vamos vencer, porque nós temos fé. Nós cremos num Deus que fez tudo para nós. E os mandamentos dele não são penosos. Os mandamentos de Deus não são impossíveis, porque tudo é possível para aquele que crê. Então, quando nós entendemos quem nós somos, a convicção que nós temos, qual é o nosso propósito nessa terra, o porquê nós estamos aqui, e quem é o Deus que nós amamos, e o quanto Ele é amor, o quanto Ele nos ama, e ama a todos que estão neste mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho único, para que morresse pelo mundo. Então, quando nós entendemos isso, nós podemos sim agir com fé, agir com segurança, com convicção e realizar aquilo que nós fomos chamados, fomos criados para fazer. Esse moço realizou algo fantástico. Se você assistir esse filme, você vai entender do que eu estou falando. Claro que houve um certo sacrifício da parte dele, porque tudo que exige propósito, convicção, amor, também existe um certo compromisso, uma certa responsabilidade e até um certo sacrifício da nossa parte, porque em tudo nós devemos fazer a nossa parte, mas podemos realizar aquilo que Deus espera de nós com a ajuda dele. Porque assim como Deus ajudou esse jovem, o Desmond, a cumprir o seu propósito naquela guerra, porque Deus o ajudou. Você vai assistir esse filme e você vai ver quanto Deus o ajudou. Da mesma forma, Deus também, Ele nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para fazer aquilo que Ele determinou para nossas vidas. Nós, quando nascemos, eu sempre digo isso, nós não nascemos e aí Deus falou, tal pessoa nasceu, eu vou dar um propósito para ela. Eu não creio assim. Eu creio que Deus tinha um propósito em seu coração, dentro de si. Então Deus falou, eu vou gerar tal pessoa para cumprir este propósito que eu já estabeleci. Então eu creio que quando nós nascemos, nós já nascemos com um propósito nessa terra, com um motivo, com uma determinação, com algo que Deus espera de nós. Assim como eu vejo isso na vida desse jovem, o Desmond, eu vejo isso na sua vida, eu vejo isso na minha vida. Então, o que nós não podemos fazer, quando as circunstâncias vierem contrárias a nós, quando as coisas quiserem nos parar, nos brecar, nos esmorecer e enfraquecer, nós não devemos retroceder. Nós devemos continuar, porque quando nós somos convictos de qual é o propósito, do que Deus espera de nós, nós atingimos o nosso objetivo. E nós abençoamos a nós mesmos e todos as pessoas que nós conhecemos, todas as pessoas que nos rodeiam. Nós abençoamos, como eu sempre falo, o nosso próximo. E isso é muito bom. Esse moço, ele foi convicto, ele tinha uma fé convicta e ele creu que ele podia fazer o seu melhor sem machucar ninguém. Nós temos um propósito. O nosso propósito não é machucar as pessoas, não é ferir pessoas, não é afastar as pessoas das coisas boas. Muito pelo contrário, o nosso propósito que Deus colocou para nós é fazer o bem, é propagar o bem, é mostrar o amor de Deus. Quando nós podemos mostrar o amor de Deus um para os outros, aí sim, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Há muitas maneiras de mostrarmos o amor de Deus. Desmond mostrou salvando os seus amigos. Você tem uma maneira sim. Eu não sei como é que você vai agir para mostrar o amor de Deus, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu sei que você pode cumprir este propósito sem desagradar ninguém, sem entristecer o coração de Deus, sem se entristecer, mas sim se realizando. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus determinou para a nossa vida, quando nós estamos fazendo isso, nós realmente nos sentimos realizados. Nós realmente podemos dizer que somos felizes e bem-sucedidos. Muitas pessoas confundem fama com sucesso. O que é ter fama?
É fazer algo inusitado por algum tempo e então aparecer na televisão, nas mídias, nas redes sociais. Isso é ser famoso. Às vezes pode ser famoso por algo bom, mas tem gente que fica famoso por algo ruim. Existem, infelizmente, muitos criminosos que são famosos. Mas o que é ter sucesso? O que é ser bem-sucedido? É cumprir o propósito de Deus. É fazer coisas que realmente vai mostrar o quanto Deus é poderoso na nossa vida. Ser bem-sucedido é fazer coisas boas. É realizar o propósito pelo qual nós nascemos. Então, seja uma pessoa de sucesso. Desmond Doss, esse rapaz do filme, Até o Último Homem, ele foi um homem de sucesso. Você também pode ser alguém de sucesso, bem-sucedido. Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você. Então não desista, não desista. Como diz a palavra, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não perca a tua fé, não perca a esperança, porque ainda que tudo esteja meio conturbado ao seu redor, Deus vai te dar forças, Deus vai te fortalecer, Deus vai te fazer prosperar. E o que é prosperar? É realmente ser equilibrado e realizar aquilo que Deus tem para você. Isso é ser próspero. Que você seja próspero, mesmo no meio da situação ruim. Que você prospere naquilo que Deus te chamou para fazer. No nome de Jesus. Que você guarde isso no seu coração. Que você guarde essa palavra no seu coração. Assista esse filme, Até o Último Homem. Com certeza você vai aprender muita coisa boa e vai ser muito abençoado. É um filme que vai te abençoar, eu tenho certeza. Deixe também aqui o seu like, né? O seu joinha. Se você gostou deste vídeo, comente. Se você já assistiu esse filme e outras lições que você aprendeu ou com outros filmes, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas indicações de filme para você, para que possa te abençoar também, para que possa te entreter, que você possa usar esses filmes também para aprender coisas para a sua vida. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja no teu coração. Fica com Deus, um beijão para você.